Desculpa, Cassarote, não é o pastor. Gente, saudade de vocês. Sejam muito bem-vindos. Tiramos uns diazinhos de férias aí. Estamos de volta, na verdade eu estou de volta. Meu marido está pregando num acampamento da Bola de Neve, do Bola de Neve. E ele não mandou, mas com certeza manda abraço para todo mundo. Eu sou uma pessoa muito sincera, gente. Eu poderia só falar que ele está mandando abraço, mas ele não mandou abraço, então isso aí, mas ele manda abraço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai continuar a nossa série Manifeste. Essa série está longa, mas está muito bom. Quem está curtindo, gente? A gente está longa, mas está diferente. Então a gente teve, o pastor pregando, a gente teve 7x7, a gente teve o Rafa. Ia falar aqui. A gente teve o Rafa, agora a gente está tendo eu e semana que vem ele fecha, meu marido querido, fecha a nossa série Manifeste. E como você percebeu, ainda está longe o final do ano, porque você viu o tanto de coisa que tem, né? Então, temos um mês pela frente de 2022, vamos aproveitar para fechar o ano com chave de ouro. Quem já está querendo que o ano acabe? Quem ainda tem coisa para fazer esse ano? É isso aí, gente, isso aí. Só termina quando acaba, não é assim? Então, estamos aí. Quero orar por você, Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção aqui, Senhor, a tua unção. Deus, já recebemos tanto, Senhor, da tua presença, Senhor, nesse tempo de louvor, Pai, de ofertas, Pai. E queremos pedir, Senhor, a tua presença, Pai, nessa noite, na palavra, Senhor. Que o teu Espírito se manifeste mesmo aqui no nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, conosco. Deus, eu abençoo cada um que está aqui, Senhor. Que cada um, Senhor, receba aquilo que precisa ouvir hoje, Senhor. Deus, que não seja eu, que não seja a minha palavra, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo falando, Senhor, com cada um, Deus, ministrando aos corações de cada um aqui, Senhor. Eu te peço mesmo, Deus, abre os ouvidos, Pai, dos meus irmãos aqui, Senhor, para que eles possam receber e o Espírito Santo falasse com eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o poder do testemunho. Fala comigo, o poder do testemunho. O testemunho, ele ultrapassa barreiras, ele faz coisas e a gente, como cristãos, esse é um dos nossos deveres, esse é um dos nossos, se fosse o emprego ser cristão, estaria ali no nosso job description, ser testemunha de Cristo. E está aqui, quando Jesus foi, as últimas palavras dele ali, Atos 1:8 fala: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O reino de Deus, ele é para ser proclamado. O reino de Deus é para sair daqui das quatro paredes. Gente, se os discípulos tivessem deixado só para eles, guardado para eles o que Jesus fez, a gente não estaria aqui. Mas a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez é tão poderoso que foi indo de séculos em séculos, de ano após ano, até chegar a mim e a você. E é tão legal que quando a gente entende o poder do Espírito Santo na nossa vida, para a gente proclamar o que Jesus fez, isso é algo transformador. E foi muito legal, porque o que a Sandy falou, o testemunho dela, não tem a ver, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque muitas vezes a gente não testemunha por medo. Deus, ele te deu um testemunho grande ali, de transformação da sua vida.
E muitas vezes você está passando o tempo e você guarda só para você. Você não compartilha com as outras pessoas. E isso também é um tesouro guardado. Isso também é o talento que Deus te deu e que você está guardando por medo, talvez, né? Por medo de ser rejeitado, por medo do que vão falar, por medo da sua reputação. E foi tão incrível, assim, algo que o Senhor estava me ministrando no momento do louvor, é que o testemunho não é sobre a gente, não é sobre como a gente é bom, como a gente é legal, olha o que eu fiz. Não, é sobre Ele. É sobre a gente saber que a gente não é nada, mas que Ele é nosso tudo. E a gente vai falar dEle. E todo mundo aqui tem um testemunho para contar. Todo mundo aqui. Você pode olhar para a sua vida e falar, não tem nenhum testemunho. Minha vida é muito boring, minha vida é meio chata, não aconteceu nada. Eu nasci num lar cristão, meu pai era crente, minha mãe era crente, minha avó era crente, todo mundo era crente, cheguei aqui, nunca fiz nada de errado. Prazer, essa é a minha vida. E eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho que o poder de Deus se manifesta de geração em geração na minha vida. Que lá atrás, pessoas fizeram decisão por Jesus, acho que da família da minha mãe, minha bisavó, minha tataravó, não sei. Mas a linhagem cristã já vem de gerações. E mesmo o fato de eu nunca ter usado droga, nunca ter me desviado, nunca ter feito... Pensa tudo que eu posso, tudo que as pessoas podem fazer de loucura na vida. Então, não fiz nada, tá? Mas nunca cheguei. E esse é o meu testemunho. E eu posso falar, eu não tenho nada para contar. Gente, eu tenho uma vida abençoada. Eu tenho filhos abençoados. Eu tenho um marido que me ama, que me honra, que é um sacerdote do lar, que me respeita. Eu estou no centro da vontade de Deus. Tudo isso é graça de Deus. E tudo isso é testemunho de falar, né? Ontem a gente estava aqui no Acampatim. Não termino as frases. Eu terminei uma frase, estou começando outra coisa, tá? Ontem a gente estava aqui no Acampatim. E daí, né, o pastor Tiago estava aqui pregando. E ele falou, eu venho do futuro. Quem estava aqui no Acampatim? Não falou isso? Eu venho aqui do futuro para falar que viver a adolescência com Deus vale a pena. E esse é um testemunho. E esse é um testemunho de falar, puxa, viver com Jesus vale a pena. Não é o que falam de... que você está perdendo a tua vida. Tem gente que fala que está perdendo a vida, que você é careta, que você, né, tem que experimentar. Gente, a melhor coisa que eu tenho que experimentar é o poder do Espírito Santo na minha vida. E isso é um testemunho. Agora você pode falar, mas meu testemunho é diferente. Talvez tudo que eu não fiz, você fez. Talvez você usou droga, talvez você já foi preso, talvez você já roubou, talvez você, sei lá... Eu não sei o que você fez. Talvez você já fez tudo isso. E não precisamos saber aqui assim, tá? Guarda para você os podres do podre. Mas esse é um testemunho porque você está aqui. Então se você está aqui, quer dizer que Jesus te alcançou. Ou está te alcançando hoje. Então se Jesus te alcançou, não importa o que você fez... Jesus te alcançou para transformar a sua vida, para mudar a sua vida, para você testemunhar dele. Para falar, não importa o que você fez, olha para mim, tem outra vida para você. Então agora eu quero que você pare um pouquinho, feche os seus olhos e você pense aí em 30 segundos. Qual é o seu maior testemunho? Qual é o seu maior testemunho? O que Jesus fez na sua vida? Quem era você antes de Jesus?
quem é você agora, depois de Jesus? Talvez você vai pensar, não, eu era a mesma pessoa porque eu nasci crente. Qual é o seu maior testemunho? Você tem um testemunho. Você conseguiu? O Espírito Santo falou com você? Você conseguiu saber qual que é o seu maior testemunho? Eu podia terminar a palavra falando, ok, vá e fale. Mas eu vou continuar a palavra para você ter mais fé para você sair e falar. Se você falar, não, eu fechei o olho e só veio mosquinhas. Até o final dessa noite, sem o Espírito Santo, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai falar para você qual é o seu maior testemunho. E eu quero te animar a você não deixar, não guardar, não enterrar o seu talento, mas você multiplicar o seu talento. Amém? E é tão legal isso, de cada um ter um testemunho diferente, porque o meu testemunho fala com uma parcela de pessoas. O seu testemunho fala com outras pessoas. O que eu falar, talvez toque algumas pessoas. Se eu pedir para alguém vir aqui falar, e que a gente já vai ter esse momento, vai tocar outras pessoas. Eu não posso ir lá na sua escola e falar com as pessoas lá da sua escola, porque eu não conheço. Vai chegar lá uma tiazona, falar com a pessoa da sua escola, eles não vão ouvir. Mas você está lá todos os dias. Você é um instrumento que Deus deu para falar de Jesus para essas pessoas. Mesma coisa lá no seu trabalho. Cada um de nós temos uma área de atuação, uma área que a gente pode de influência. Deus às vezes vai dar uma plataforma maior para algumas pessoas. Deus às vezes vai dar a plataforma ali de o seu colega ali do lado. Não importa o tamanho da sua plataforma, você tem alguém que você pode alcançar com seu testemunho. Amém? E eu pensando aqui sobre essa questão de testemunho, para mim, me vem duas coisas, dois tipos de testemunho. O primeiro é o testemunho com a nossa vida. A nossa vida fala. Mesmo se eu estou de boca fechada, as minhas ações falam. Você já viu a frase que fala, né? As ações falam mais alto que palavras? Não tem uma coisa assim? Então, muitas vezes, as nossas ações vão falar mais alto que as nossas palavras. A gente vê lá, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Passa um levita, passa o sacerdote, e a ação deles falam mais alto do que a figura deles. Eles tinham Jesus e eles não compartilharam Jesus. A gente precisa agir como Jesus agia. Tinha uma época, quem é dessa época, que tinha as pulseirinhas, o que Jesus faria? Quem é dessa época? Alguém, por favor? Nossa, obrigada. Tem aí umas pessoas dessa época. Então tinha uma moda ali, uma época, que as pessoas usavam pulseirinhas. Começou vindo em inglês, o WWJD. Olha só, a gente tem uma época, não é agora, a época é hoje. Olha só. Então, as pessoas... Tiago? Já terminei. Desculpa, gente. Tiago, Felipe, você não sabe, são gêmeos, não é uma pessoa só, você não está tendo visão. Eles são muito parecidos, eu tô me esforçando. Faz quantos anos vocês vêm na igreja? 10 anos? 18? Então eu tô todo esse tempo, tá, do tinha 10 anos. Então no tinha 10 anos e eu tô há 10 anos falando, Gui, quem é quem? Me ajuda. Olha só, obrigada, Jesus. Tiago está aqui para compartilhar, até fiquei vermelho, que ele está aqui com a pulseirinha, em português ou em inglês? Então é o WWJD, What Would Jesus Do? Que é, agora voltando para o foco, que usavam para o que Jesus faria. Então eu estou andando no mercado, tá, deixa eu fazer uma coisa de você. Estou no ônibus,
E daí eu penso, puxa, o que Jesus faria? Jesus pularia a catraca? Jesus pularia a catraca? O que Jesus faria? Jesus não pularia a catraca? Ok, vou passar o meu cartão. Daí você tá lá na tua escola e tá na hora da prova, tá todo mundo colando, e daí você tá ali com maior vontade de colar, e daí você olha, o que Jesus faria? Jesus colaria? Não, colaria. Ok, eu não vou colar então. Daí você tá lá no teu trabalho, todo mundo lá falando, não, você precisa mentir, não. Puxa, o que Jesus faria? E quando a gente se pergunta, passa a vida perguntando o que Jesus faria, isso faz com que a gente se torne testemunhas de Jesus, sem a gente precisar falar. Eu tenho 2 histórias. Um dia eu estava no ensino médio, e daí o pessoal estava, não, vamos matar a aula, tal. Não mato a aula. Não mata a aula? Não mato a aula. Daí, deixa eu contar. Estava no final do semestre, todo mundo já passado, sabe aquelas matérias que tipo assim, já era. E daí todo mundo indo lá na banquinha para ficar conversando, daí eu ligava, pausa para momento velho, ligava do orelhão pro meu pai. Então, pai, eu já passei nessa matéria, eu posso ficar aqui matando a aula, conversando na banquinha? Pode, filha. Daí eu faltava a aula com a autorização do meu pai. Esse sou eu. Daí, o pessoal falando, sei lá, de ficar, nananã. Eu falo, Tari, você, não tem nenhum menino que você quer ficar? Eu falo, não fico. Você não fica? Não fico. Tá. Daí, não sei lá, falando de colar. E daí teve assim, em pouco tempo, algumas coisas que chamaram a atenção do pessoal que eu fazia diferente. Não sei se era de falar palavrão também. É isso, era de falar palavrão também. E daí, um menino começou a me chamar de a politicamente correta. Não, porque a Tariane, né, politicamente correta. Não faz assim, que é politicamente correta. E para mim, isso me soou tão bem, que eu falei... E daí as pessoas isso começou a chamar a atenção das pessoas. De por que ela não faz o que todo mundo faz. Tem alguma coisa diferente. E isso eu tive a oportunidade de expor Jesus. Várias amigas minhas, todo mundo ali sabia que eu era crente, mas isso salientou que eu não era apenas uma pessoa que falava que era crente, mas sim que as minhas ações falavam sobre mim. E daí eu fui trabalhar num lugar, passou um tempo, fui trabalhar num lugar, e daí, acho que era no primeiro dia, daí falaram lá, se fulano ligar, você precisa falar isso, e você... Tipo assim, era para eu mentir um negócio lá. E daí eu, na minha primeira reunião com a minha supervisora, falei, não posso falar isso porque eu não minto. Daí a pessoa, tipo assim, fez uma cara, olhou, ok, daí virou para outra, então você faz isso. Ok, eu quero estabelecer aqui no meu primeiro dia que eu não minto. Que eu fiquei pensando, se eu não falar nada e simplesmente não fizer, porque eu não ia fazer, eles não iam saber que eu não ia fazer, e isso não ia falar do meu testemunho. Então, algo que sempre o Senhor falou comigo é sobre eu ser um testemunho aonde eu for. E, quando eu era adolescente, um dia eu vi uma frase que talvez a única página da Bíblia que fossem ler, talvez, seria a sua vida. E isso falou muito comigo. Falei, puxa, talvez a pessoa não vá ler a Bíblia nunca, mas ela precisa conhecer Jesus pela minha vida. Ele vai ler, ele vai conhecer Jesus por aquilo que eu falar, por aquilo de como eu ajo, sobre as minhas ações, as minhas atitudes e as minhas palavras. Então, você pode testemunhar sobre Jesus de boca fechada. Você pode testemunhar sobre Jesus sem falar nada. Mas também, que é a segunda parte, Deus nos deu poder. E é muito legal que o texto de Atos fala que a gente
ele fala da gente ser testemunha depois de falar, que a gente ia receber poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para ser testemunhas. E o testemunho, ele não deve parar nas nossas ações ou de como a gente age, mas ele deve ir além. E a gente deve sim usar as nossas palavras, de falar: puxa, eu preciso falar com você, eu preciso contar algo, né? Gente, tem vários tipos de testemunhos que a gente pode falar nesse testemunho falado. Então a gente tem aí a galera do Impacto. Quem faz parte ali do Impacto? Vocês vão lá nos lugares, estão lá na frente. O melhor são as unidades de saúde, né? Que o pessoal está aberto, está ali. Você vai para um estranho e você fala: ó, sabe o que Jesus fez na minha vida? Isso e isso. Quer que faça com você? Não é assim, tá? Mas é assim. É um jeito de você testemunhar, de você falar de Jesus. E a gente tem muitos testemunhos aqui, né? De pessoas que aceitaram Jesus, que se quebrantaram, que entregaram sua vida. A gente tem, né, diversas ações evangelísticas. Eu, na minha infância e adolescência, eu participei de muitas campanhas evangelísticas que aconteciam nas férias de janeiro e julho. Viajei para vários lugares, né, do Brasil com esse grupo, e a gente tinha momentos que a gente ia lá, dançava, fazia um teatro, e daí a gente saía em duplas, em trios, abordando as pessoas que paravam para nos assistir, para falar sobre Jesus. Esse é um tipo de testemunho. A gente tem testemunhos que a pessoa vai falar para você, vai cair ali de paraquedas na sua frente, e você vai poder compartilhar da sua vida. Vai ter momentos que você vai estar lá: puxa, Senhor, me dá uma oportunidade para eu falar de você. E eu quero te animar, te incentivar, te instigar a você pedir isso para Jesus. Senhor, me dá encontros divinos, me dá chances, oportunidades de eu falar de você. E às vezes você vai estar lá de boa, nem lembrando que você fez essa oração hoje, e alguém vai falar: nossa, você tem alguma coisa diferente, né? Uma luz. Já aconteceu isso com você? E daí você vai falar: então, é a luz de Jesus. E continuar. Às vezes você vai estar ali de boa, lá vai chegar alguém, você vai ver alguém chorando, e você vai ter a oportunidade de falar: por que você está chorando? Fala mais sobre isso, né? Eu tenho aqui alguém que pode ser o consolador, pode curar você, pode te consolar. E às vezes Deus vai te dar um empurrão e vai falar: não aconteceu nada sobrenatural, e Deus vai falar: essa pessoa agora vai e fala. Quem quer ir corajoso, cheio do Espírito Santo e quer corresponder ao Senhor? Amém? E eu já tive várias oportunidades, né, de compartilhar do Senhor, de falar, mas eu queria não só mas eu quero compartilhar aqui, já que a gente está falando de testemunho, vamos ter 2 testemunhos hoje. Gabi, quero chamar primeiro a Gabi, que ela vai compartilhar aqui de algo que o Senhor me dá. Que ela correspondeu ao Senhor. Vai lá, Gabi, conta seu testemunho. Vai. Só não rouba os 12, que eu ainda tenho Pedro para chamar. No ensino médio eu tinha um amigo, e na época ele não sabia muito sobre o evangelho, sobre essas coisas. E uma vez, voltando para casa, eu comecei a compartilhar um pouco do meu testemunho, da minha história. Quem me conhece sabe que eu falo pouco. Falei um pouquinho mais de 2 horas, assim. E nisso foi gerando dúvidas, ele foi me perguntando, né, como é que você sabe que é o
Espírito Santo quando fala com você? E eu fui respondendo, e eu lembro que eu fiquei 2 horas falando sem parar, literalmente. E nisso, na mesma semana, a gente já visitava aqui a CCC de vez em quando com um grupo de amigos do ensino médio, só que era para fazer bagunça, não era para assistir o culto. Eu não era daqui, eu era de uma outra igreja na época. E ele resolveu vir para cá sozinho para ver, né? E foi bem no Som das Águas que a gente teve, que foi no meio do templo ainda, acho que 2020 mais ou menos. E nisso ele veio, e na saída um discipulador aqui da casa foi atrás dele, aleatoriamente, falou com ele, trouxe ele para a célula. Hoje ele está aqui já faz 2, 3 anos. Ele serve, né, está em vários ministérios. E sobre a questão do testemunho vivido, na minha vida, para vir aqui para a CCC aconteceu isso. A minha melhor amiga veio para cá, e eu lembro que na época ela começou a fazer discipulado comigo. Na igreja que eu estava não tinha isso. E ela começou a pegar livros e fazer discipulado comigo com esses livros. E eu comecei a ver a mudança que o discipulado e o cuidado aqui da CCC estava fazendo na vida dela. E eu falei, meu Deus, eu quero muito isso. Eu quero muito esse cuidado, eu quero muito esse amadurecimento espiritual. E eu comecei a orar. Eu lembro que eu estava no Espírito Santo na época, também por ter obedecido uma ordem de Deus de cuidar do meu irmão, porque a minha mãe não é cristã, eles moram no Espírito Santo. E eu fui lá para apresentar Jesus para o meu irmão mais novo. E eu estava lá, eu estava assistindo online um culto que teve no final de 2020, que durou umas 3 horas, foi bem comprido assim. E eu falei, nossa, eu quero muito isso, eu quero muito viver isso, eu quero muito viver isso que essa igreja está vivendo. Eu falei, Deus, me dá um direcionamento. E eu vim para cá por causa disso, porque eu vi o que, né, esse discipulado, que esse cuidado, esse testemunho vivo estava fazendo na vida de uma amiga. E hoje eu tenho vivido também coisas incríveis, né? Recebi várias oportunidades, até trabalho aqui hoje em dia. Sirvo também, então é isso. Aê, muito bom. Era o Testemunho Só da Vida, ela já fez propaganda da CCC, isso aí, nossa igreja é ótima, a gente gosta. Então é muito legal isso da oportunidade que a gente tem de poder compartilhar de Jesus para outras pessoas. E as pessoas serem tocadas. E é legal ver que uma conversa ali de 2 horas teve frutos, né, que permanecem. E isso é muito legal. Então eu quero animar você a não perder as oportunidades. Talvez já aconteceu com alguns de vocês, do negócio cair ali, da porta abrir, de você ter aquela oportunidade e você falar, hoje não, quem sabe amanhã. Não perca as oportunidades, né? Fale de Jesus. E a gente viu aqui um testemunho de algo que era apenas, não teve, né, uma coisa extraordinária, mas sim dela compartilhar o que o Espírito Santo fazia na vida dela, daquilo, né, do relacionamento dela do Espírito Santo. E esse pode ser o seu testemunho, né, de você compartilhar aquilo que o Espírito Santo faz com você. E agora eu quero chamar o outro testemunho, Pedro, por favor, vem aqui. O Pedro tem um testemunho, quando ele contou pra gente, falou, ok, a gente precisa compartilhar esse testemunho. Então, Pedro, não vou dar spoiler, tá com você. Boa noite, Rede Jovem. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz de ver tantos jovens todos os sábados aqui reunidos. Com certeza vocês escolheram estar no lugar certo. Quem crê que testemunhos edificam a nossa fé e exaltam o nome de Deus? Amém. Amém, glória a Deus. Dia 19 de abril de 2019. Esse foi o dia que mudou a minha história de vida. Eu fui fazer uma viagem lá para o outro lugar do mundo. Fui fazer uma viagem para Dubai com a minha família. Eu não sei se vocês conhecem esse lugar, mas se não conhece, coloca no seu livrinho de sonhos. Sério, é sensacional, é lindo. Porém, no primeiro dia que eu cheguei lá, foi um pouco corrido, 7 horas a mais de fuso horário. E eu fui dormir, fiz minha oração. E mais ou menos meia-noite eu comecei a passar muito mal. De meia-noite até 6 horas da manhã eu tinha vomitado aproximadamente 13 vezes.
Quando o sol começou a nascer, eu fui até o quarto dos meus pais, falei o que estava acontecendo, falei que eu tinha que ir para um hospital porque eu não estava me sentindo nada bem. E lá eles me diagnosticaram com uma intoxicação alimentar. Porém, foram fazendo mais alguns exames e descobriram que eu estava com apendicite, estava com meu apêndice inflamado e que eu teria que operar. Eles me passaram algumas instruções ali e, né, galera, 365 dias do ano. No primeiro dia me inflama o apêndice ali, mas é para ser chique, né, Tari? Onde você operou o apêndice? Lá em Dubai, aqui na esquina. Mas eles me falaram como é que ia acontecer, ia ser uma cirurgia por vídeo, um pouco mais tranquila, a recuperação é mais rápida. E para quem não sabe como funciona, eles enfiam uma agulha na sua barriga, injetam um gás para inflamar ela, para inflar ela, para ficar mais fácil de fazer o procedimento. Então eu fui para a sala de cirurgia, o médico, na hora que ele foi colocar essa agulha dentro da minha barriga, ele atravessa uma artéria. Eu não sei se vocês entendem o nível da gravidade disso, mas aqui em Curitiba teve um menino que estava na festa de casamento, ele estava com uma taça de vinho no bolso e ele simplesmente dobrou ela quebrou, entrou, atravessou uma artéria, em questão de 1 minuto ele estava morto. Então era tão sério nesse nível. De repente o médico só viu os meus batimentos cardíacos descendo, caindo, e quando passou do mínimo, ele pegou o bisturi, abriu a minha barriga e na hora eu jorro sangue no teto. Eu tinha 90% de chance de morrer. De repente, o meu coração para de bater. Eu fico morto por 7 minutos. 3 minutos já é suficiente para causar uma sequela. Agora 7 minutos na concepção daqueles médicos era muita coisa. Eu imagino eles falando assim, olha só cara, 7 minutos, ele tem 18 anos. Eu tinha 18 anos na época. Vamos deixar ele morrer aqui. O mínimo que ele vai sair é numa cadeira de rodas. Será que vale a pena? Mas ao mesmo tempo que provavelmente eles estavam imaginando uma coisa desse tipo, eu imagino Deus lá do céu, olhando para uma situação daquela e falando, 7 minutos, o que são 7 minutos para alguém que ressuscitou depois de 3 dias morto? O que são 7 minutos para alguém que ressuscitou o seu amigo que estava 4 dias morto? Amém. Então eles continuaram fazendo aquele procedimento. Conseguiram fazer o meu coração voltar a bater. Suturaram aquela artéria que tinha sido perfurada e me mandam para a UTI. Lá eu fiquei 3 dias em coma induzido e aberto, porque se houvesse alguma complicação, eles já me mandavam direto para a sala de cirurgia. Depois que passou os 3 dias, eles fecham minha barriga. E agora chegou a hora de ver qual tinha sido o nível da sequela. Eles começam a me acordar devagar. E eles começam a pedir para que eu fizesse alguns movimentos. Eu meio desorientado comecei a fazer. Não tinha entendido o que estava acontecendo. Assim que ele terminou de fazer as perguntas, aquele médico se assustou. Minha mãe se assustou mais ainda porque não sabia se isso era bom ou ruim. E aí, aquele médico simplesmente fala, não tem nenhuma sequela. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se coloque no meu lugar. Imagine eu voltando ao raciocínio. Imagine um menino de 18 anos que estava construindo uma carreira no trabalho, que já tinha contratos fechados, só que precisava também da imagem para trabalhar com isso. E estava com 74 quilos na época, foi para 64, ou seja, o contrato acabou, corte de 35 centímetros da barriga, ele vem até aqui, até aqui. Imagina, como estaria o seu psicológico nesse momento? Eu confesso para vocês, que se fosse pelo meu psicológico, ele estaria arrasado. Mas aconteceu uma coisa que vai aparecer no telão agora para vocês, que mudou totalmente isso. 2 meses antes, só um pouquinho. 2 meses antes, só para eu introduzir para vocês, eu fui numa igreja. Fui com a minha família. E tinha um profeta lá, e ele
foi profetizar pela minha vida e a vida da minha família. E meu pai, um pouco ruim da memória por conta do estresse, decidiu gravar. E ele captou isso aqui que vocês vão ver agora. A promessa, e ao cuidado de Deus, por estes dias, vocês farão uma viagem, entenderão que o Senhor é a surpresa, que através da tua mão, homem, vai haver um concerto. Eu vejo alguém abraçando, eu vejo alguém se quebrantando. Não te assuste se tu entrar no hospital, entenda que é o cuidado de Deus, entenda que é o amor de Deus. Eu resumi o mais rápido possível para contar a história aqui para vocês. Mas eu quero que vocês saiam aqui dessa noite com duas coisas no coração de vocês. A primeira, eu queria ler para vocês Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu não sei qual que é o problema que você está passando na sua vida. Pode ser problema financeiro, pode ser problema na sua família, pode ser problema na sua saúde. Ei, te aquieta, porque se é Deus que está com você, isso vai passar. Mas Pedro, está doendo. É para você testemunhar, é para você crescer. Sabe aquela dor de academia que faz o músculo crescer? É essa dor que você está enfrentando. Segunda coisa que eu quero passar para vocês aqui hoje. Depois de um ano que isso aconteceu, eu gravei um vídeo contando esse testemunho. Eu tinha na época no Instagram mais ou menos uns 1.000 seguidores. O vídeo tem 7 minutos. Eu pensei, 1.000 seguidores, 7 minutos. Quem que assiste o vídeo de 7 minutos? Passa de 30 segundos, a galera já rola. Falei, vai ter lá só 100 visualizações, não sei, família, amigo. Galera, esse vídeo bateu 240 mil visualizações. Maior do que você ser impactado é você impactar vidas. Pedro, mas eu não me sinto capacitado. Ei, me diga alguém que você sabe que estava capacitado. Deus capacita os escolhidos. Ei, você lembra de Paulo? Paulo perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Você tem feito isso? Não. Eu creio que não, pelo menos. Mas se Deus fez isso com Paulo, uma das figuras mais tops do Novo Testamento, Ele pode fazer isso na sua vida também. Amém? Amém. Isso aí. Valeu, Pedro. Deus abençoe. Vocês. Quando o Pedro contou pra gente o testemunho, acho que eu não fiquei morto 7 minutos. E eu acho que se você ficou, me conta, você vira aqui no seu testemunho também. E é muito legal que eu pedi para o Pedro compartilhar também essa questão das visualizações, porque o seu testemunho ele vai além. Então aqui a gente tem 200, 300 jovens que estão ouvindo esse testemunho e graças à internet 240 mil jovens, pessoas ouviram esse testemunho e foram impactados também. E o que você tem na sua mão? Talvez você tenha uma história chocante, uma história intrigante, uma história que chama a atenção e Deus quer usar isso. Talvez você tenha só a sua vida normal, pacata, de acordar e dormir todos os dias. Deus quer usar isso. O que você tem na sua mão, deixa Deus te usar. A igreja, ela precisa sair das 4 paredes. O impacto dela precisa ser maior do que o nosso culto aqui. Ser cristão precisa ser mais do que você chegar aqui todo sábado para ter sua carteirinha. E sim, venha todo sábado, é bom. Mas você precisa aproveitar o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para você expandir o reino de Deus. Sim, a gente precisa ter os prédios das igrejas. A igreja, ela tem um prédio, mas ela é você. Porque quando a gente
teve que ser igreja sem prédio, a igreja permaneceu. Então a igreja é você. Você é a igreja. A gente precisa ser igreja no mundo. O mundo precisa do seu testemunho. O mundo precisa de você falando o que Jesus fez na sua vida. Aqui na igreja a gente pode cantar da grandeza do Senhor, mas a gente precisa sair do mundo, no mundo, e mostrar a grandeza do Senhor. As pessoas precisam ver, e a gente vai honrar o Senhor, e a gente vai exaltar o Senhor, falando dele, mostrando ele. A gente pode aqui, dentro das quatro paredes, falar sobre o amor de Deus, mas a gente precisa sair e demonstrar o amor de Deus. O que Deus está pedindo para você demonstrar sobre Ele? A gente tem a oportunidade de ser mãos, pés, boca de Jesus. O testemunho, né, o Pedro até falou disso. O testemunho, ele gera fé. O testemunho, ele anima nós, né? Você que já é cristão, quando você ouve um testemunho, o testemunho, ele faz a tua fé crescer, ele gera fé no seu coração. E a fé, ela combate a incredulidade. Então, testemunhe também do que o Senhor está fazendo na sua vida para os seus irmãos. Por que a gente traz aqui nas ofertas pessoas para contar testemunhos? Por que as pessoas contam testemunhos? Porque o testemunho, ele fala comigo e ele gera fé em mim. O testemunho, ele gera quebrantamento. Ele pode gerar quebrantamento. Ele pode gerar arrependimento. O testemunho, ele gera muitos frutos. Então fale. Deixa Deus te usar. Quero pedir para você ficar de pé no seu lugar.